Olá pessoal, tudo bem? Mais um programa Análise Direta feito com todo carinho para você. Meu entrevistado de hoje viveu em São Paulo por 20 anos e nesse meio tempo passou algumas temporadas morando e trabalhando nos Estados Unidos e os últimos 2 anos na República da Irlanda. Ex-juiz de futebol, nascido em Catanduva, interior de São Paulo, se mudou para a capital para cursar a Faculdade de Ciência da Computação na PUC aqui de São Paulo. E hoje está lançando seu livro chamado Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro. Eu recebo Daniel Destro. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, tudo bem? Renata. Tudo bem, como é que vai? Tudo ótimo. Já vou começar então o programa mostrando aqui o seu livro e a gente vai conversar bastante dele, Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro. A capa eu achei sensacional. Nós temos aqui a última capa, comentário do Arnaldo César Coelho, né? Isso. O prefácio é do Milton Neves, né? Que legal! Eu consegui com ele é super interessado em futebol, história do futebol, acho que isso é legal. E o Arnaldo César Coelho, que é um amigo que eu fiz dentro da arbitragem, ele escreveu a contracapa. Ele também já tem um livro lançado, ele se interessou pelo assunto. Que bacana! Bom, então vamos lá. Eu vi que você tem uma trajetória aí, né? Sim. Você passou por ciência da computação, como que... Eu quero saber um pouquinho da sua trajetória desde menino, assim, para você chegar a virar um árbitro de futebol. Um dedo em cada coisa, né? Eu sou do interior, como você disse, de Catanduva, e lá meu pai sempre foi do meio esportivo, mas ele atuava como radialista, né? Tá. Ele era radialista, repórter de campo, fazia a cobertura dos jogos do time local, a Catanduvense. E desde pequeno eu tive uma admiração um pouco diferente pelo futebol, porque eu acompanhei o futebol perto das 4 linhas, né? Não só nas arquibancadas. E minha mãe foi outra pessoa que me incentivou muito dentro do esporte, né? Pela paixão pelo time que a família torce, prática do futebol e tudo mais. E quando eu vim para São Paulo, vim fazer a Faculdade de Ciência da Computação, uma área totalmente distinta de jornalismo, ou alguma coisa assim, como é a área do meu pai ou do meio esportivo, e fiz minha carreira profissional nessa área de tecnologia, que eu atuo até hoje, inclusive. Por volta de 2002, um amigo, eu sempre fui muito curioso, né? Um amigo apitava e eu perguntava para ele como é que faz, conte minhas histórias e tudo mais. Ele olhou para mim e falou, olha, você tem um perfil físico ideal para ser árbitro, você é um cara que gosta de estudar e acho que você se daria bem como árbitro, né? E falou, vai fazer o curso na Federação Paulista, que a Federação Paulista é a entidade que dá o curso oficial para os árbitros que querem ingressar no futebol, digamos, profissional, o futebol oficial. Passado alguns anos, eu relutei em ir no começo, ele falou de novo, vai que você vai se dar bem. E acabei aceitando o desafio. Fui fazer o curso em 2004, um curso de 1 ano, que é um curso bem completo, né? Um curso que envolve não somente as regras do futebol, né? Ele ensina o árbitro como atuar como árbitro, que por mais que as pessoas achem que é pegar um apito, sair correndo e apitar, não é. Fazer gestos com a mão. Exato. Os gestos é uma parte dessa ciência do árbitro, né? Todo o gestual, a comunicação, a interpretação das regras, que é mais importante do que conhecer propriamente as regras, enfim. E resolvi fazer o curso em 2004, nunca tinha apitado numa partida e fui para o futebol amador de várzea, fazer o primeiro jogo para eu sentir como é que era. E me apaixonei pela coisa, me apaixonei pelo ofício, assim. E como é que foi esse seu primeiro jogo? Você lembra, assim? Olha, aconteceu alguma coisa? Sim. Foi no dia do aniversário da minha mãe, era um 20 de junho, então um dia mais apropriado para um árbitro de futebol. E a gente foi para um jogo aqui na Várzea de São Paulo. Eu lembro que no primeiro jogo eu era assistente, um outro rapaz estava apitando, o jogo deu uma confusão, saiu tapa na cara do juiz, uma confusão, eu entrei no meio para separar e defender ele. O jogo acabou ali, mas eu não me intimidei. Eu falei, não, eu vou pro meu, que é o próximo jogo. Você não ficou com medo? Não, eu comecei a sentir uma adrenalina que eu falei, acho que isso aqui é interessante. Apesar, né, que é algo ruim pro esporte, de qualquer forma, qualquer tipo de violência, claro. Mas foi uma fatalidade. É que pode acontecer, você tem que estar preparado. Exatamente, o árbitro ele tem que estar preparado. Infelizmente, ele é sujeito, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem um pouco desse histórico. Mas enfim, eu fui pro meu segundo jogo, no intervalo veio um jogador reclamão, me xingou, eu expulsei ele.
logo no meu primeiro jogo, um cartão vermelho. E eu tomei um chute na canela, aí seguraram ele, enfim. O jogo, resumindo, essa foi a minha primeira experiência como árbitro e falei, isso é pra mim. Eu gostei da confusão. E é algo que eu acho que, como você disse, o árbitro tem que estar preparado. Se o árbitro ele não gosta de adrenalina, se ele não gosta de fortes emoções, ele não serve para estar dentro do campo de jogo. E quando que você apitou mesmo? Chegou lá como principal? Terminado o curso, você tem uma fase de estágio. Na minha época durava aproximadamente 1 ano, hoje creio que vai até 2 anos, essa fase de estágio do árbitro, onde eles avaliam o seu potencial tanto como assistente ou como árbitro central, já nos jogos de categoria de base, né? Molecada sub-11, sub-13, 15. E aí, uma vez você aprovado nos testes, na seleção natural, digamos assim, de acordo com a sua performance como árbitro, aí você vai para o quadro de arbitragem, que aí você, desde a categoria de base novamente, você pode ascender até a primeira divisão e chegar no nível nacional ou internacional. É uma carreira, é uma trajetória, né? Meu primeiro jogo mesmo como árbitro foi 1 ano depois de formado, ainda nas categorias de base, mas no profissional, se eu não me engano, uns 4 anos depois de formado, assim. Eu lembro que era um jogo eles chamam de segunda divisão aqui em São Paulo, mas é a 4ª na prática, né? E um momento, um pouco de tensão, ansiosidade, mas de qualquer forma também preparado para aquilo, sabe? É um momento que o árbitro espera e de acordo com os anos ele vai se preparando para aquilo. A hora que chega o momento, tem aquela apreensão de entrar no campo e fazer aquilo que ele quer, mas de qualquer forma, acho que o nervosismo faz parte de qualquer profissão, né? Se você não sente mais aquele nervosismo, acho que você já não tá mais afim de fazer aquilo, né? E foi por aí, 4 anos depois, se eu não me engano, de eu ter começado feito curso, na verdade. E como que é ser árbitro? Que, por exemplo, você falou, eu vou entrar lá no jogo, estou preparado, estava esperando por aquilo. Um time, quando vai entrar, ele tem todo um respaldo, ele tem equipe técnica, ele tem, né, os jogadores, Exato. Ele tem tudo por trás. Exato. E vocês? Quem que vocês têm por vocês ali? Tirando nós mesmos, a família, assim, porque é por isso que o árbitro ainda não é considerado como um profissional do futebol. Como você bem disse, todo o resto do futebol tem um respaldo, né? Os jogadores, eles vivem daquilo, eles treinam diariamente, eles têm uma equipe médica, uma equipe de suporte, os treinadores e tudo mais, eles concentram, tem quem cuida da viagem deles, da alimentação. O árbitro vive por si só. Por mais que as federações elas cuidem de treinamentos, isso é esporádico, né? Você não tem árbitros que têm um acompanhamento semanal, por exemplo. Você tem, talvez em nível nacional, níveis estaduais aqui no Brasil, treinamentos bimestrais ou trimestrais, né? É óbvio, isso ajuda no desenvolvimento, mas um acompanhamento mais próximo o árbitro não tem. O árbitro não tem uma nutricionista que alguém dedicou a ele, um preparador físico. Então, aquele árbitro de ponta, que ele quer chegar mais longe, geralmente ele contrata os próprios profissionais. Entendi. Ele paga do próprio bolso esse investimento porque ele né, projeta para ele uma carreira de ascensão. Então o árbitro é sozinho nesse ponto. É por isso que, por mais que haja uma lei que reconheça o árbitro como um profissional, né, ele não é um profissional porque ele não tem esse respaldo todo ainda. Espero que um dia venha a ter. Nesse momento que eu acho que o árbitro ele vai, de fato, poder se preparar melhor para a partida e, quem sabe, errar menos. E ganhar também mais respeito, com né? certeza. A credibilidade acho que vem junto com esse trabalho. E você comentou logo no início do nosso papo essa questão do tipo físico que seu amigo falou. Sim. Precisa, então, ter um tipo físico determinado, assim, para você ser árbitro, por causa que de velocidade, claro. Altura, não sei, para ver mais, chegar mais longe? O futebol, hoje em dia, ele é muito veloz, né? Ele fisicamente é muito exigente como esporte. Você tem visto a Copa do Mundo, Sim. A velocidade em que as jogadas acontecem, mesmo nos campeonatos aqui no Brasil. Há estudos que mostram que o árbitro corre entre 10 e 12 quilômetros em uma partida. Uau. Então são 90 minutos para correr em diferentes tipos de exigência, né? Seja num trote leve, numa corrida mais acelerada ou num sprint, né? Num tiro de alguns metros, 40, 50 metros para chegar numa jogada. Além disso, você tem que ter toda uma preparação física adequada, porque nesse momento que você dá um tiro de 50 metros, você tem que chegar nessa jogada avaliando todo o contexto
de que ela acontece, né? Você tem que ter a capacidade de raciocinar, Enquanto você oxigenação, corre. o cérebro, senão dá apagão, literalmente. Já aconteceu comigo de num calor muito intenso, se você não está tão preparado, você tem quase que um apagão. Você pisca e você pensa consigo mesmo, o que aconteceu? Então, por isso é muito exigente, né? Pela velocidade do futebol, pelo tanto que o árbitro se desloca em campo, né? A velocidade com que ele se desloca. Então, se você pega, no livro eu tenho alguns personagens que na décadas atrás, digamos 30 anos atrás, você tinha aqueles árbitros com um porte físico maior, digamos assim, e hoje você tem árbitros que são comparados a atletas mesmo. Sim. Não cabe mais um árbitro que não tem um preparo físico de um porte de um atleta hoje em dia. E você comentou essa questão da nutricionista, eu até fico pensando, porque para você correr tudo isso, fazer todo esse exercício físico, você tem que estar alimentado, preparado, Exato. né? Uma alimentação mais voltada para o tipo de ação que você fará, Exato. talvez depois. É por isso também a importância da nutrição? Correto, pro correto. Durante a semana você costuma fazer uma alimentação balanceada, né, que te dá os nutrientes suficientes para você aguentar a carga de treinamentos e se preparar para os jogos, obviamente, e manter o peso, manter a composição corporal, como os profissionais da área dizem. E na véspera do jogo ou horas antes do jogo, você fazer uma alimentação leve para que não te atrapalhe o desempenho durante a partida, né? Sim, também não te deixe cansado, Com também certeza, não tão leve né? a Você ponto fica de... estufado, cansado, ou mesmo a falta de nutriente para um jogo desse. E eu imagino também que essa parte física, então, não sei se vocês daí vão para musculação, daí fazem esteira, vão fazer corrida. Como que é essa preparação também física? Cada árbitro tem o seu ritual de treinamento, né? Uns privilegiam um treino mais em academia, ou seja, com musculação para ganho de força muscular e prevenção de lesões, que isso é muito importante. Sim. Corrida em esteiras, outros vão para um parque, para a rua. A verdade é que o árbitro, como ele não é um profissional dedicado a isso, ele tem um trabalho dele no dia a dia e no tempo de folga dele é quando ele treina. Então ele adequa o treinamento à realidade dele, à rotina dele. Esse é um pouco pesado para o árbitro. Às vezes ele tem que acordar às 6 da manhã para fazer um treinamento ou treinar às 8, 9, 10 da noite. Isso que eu ia te perguntar, não dá para você viver de arbitragem? Alguns poucos árbitros, eu diria que no Brasil vivem somente de arbitragem, mas eu destaco que são os árbitros da elite, né? E eu vou falar que a gente tem um número bem reduzido desse número de árbitros pelo status que eles têm. No Brasil, a gente tem os árbitros de nível estadual, os de nível nacional e os de nível internacional. Os de internacional são 10. Eu diria que esses estão numa condição, pelo número de jogos e pela remuneração que eles recebem, estão em condições de se dedicarem exclusivamente a isso. Os outros lutam para isso. Porque o valor pago é por jogo, né? O árbitro ele ganha um valor, uma taxa por jogo, né? E não mais que isso. Da onde vem grande parte da sua preocupação, porque se ele se lesiona num treinamento ou num jogo, consequentemente ele não faz jogo. Consequentemente, não recebe. Sim. Né? E se ele comete um equívoco grave nos jogos, a tendência é que ele seja afastado para uma reciclagem ou entre na famosa geladeira. Também não faz jogo e também não ganha. Então o árbitro ele é muito suscetível a qualquer tipo de intempérie desse sentido, porque não depende só dele. Ele não tem a garantia ou a tranquilidade de fazer o trabalho dele e saber que ele pode contar com pelo menos um salário no mês que vem, entendeu? Sim, contar com o que é certo, né? Exatamente. Por isso que você nunca largou a ciência da computação? Ou teve algum momento que você se afastou? Não, esse é um dos... Eu diria que, no meu caso especificamente, eu já tinha uma carreira em tecnologia no mundo corporativo, era uma carreira em ascensão que me dava certa tranquilidade e é algo que eu sempre priorizei na minha vida. Então, esse é um dos fatores que eu decidi não largar ou não abrir mão dessa área para viver a arbitragem. É óbvio que influenciou um pouco, de fato, porque eu poderia ter me dedicado talvez até mais para a arbitragem. Mas não me arrependo, porque a arbitragem na minha carreira chegou a um fim, porém eu continuo com a minha profissão. Sim. Eu já vi casos de profissionais que abriram mão de suas carreiras, né, de suas profissões, para se dedicar à arbitragem, e num certo momento, como toda carreira ela tem um declínio, a pessoa fica sem opções no futuro. É como um jogador de futebol que, de repente, não estudou lá atrás e quando para, jovem ainda, não sabe o que fazer na vida. Mas eu acho que assim, se você conseguir balancear entre a sua profissão e a profissão de árbitro,
talvez seja ideal, mas eu diria sem abrir mão do que te mantém ou mantém sua família. E eu percebo também que muitas pessoas, só para finalizar esse primeiro bloco, muitas pessoas que se dedicam a outras profissões têm o aval da empresa para sair em época de jogo, tudo. Isso é uma regra que vem do futebol ou isso as empresas simpatizam de ter um árbitro lá dentro ou é um jogo de cintura mesmo? Olha, semana que vem eu não venho, mas depois eu faço umas horas. É um pouco de cada. Eu diria que, no meu caso, eu tive a simpatia das pessoas nos lugares que eu trabalhei, de falarem, legal, queira ou não, o futebol ele tem esse poder de trazer essa curiosidade, essa paixão, mesmo para dentro da empresa, né? Então, eu sempre tive essa flexibilidade de poder, no meio da semana, largar no trabalho para viajar e fazer os jogos. Obviamente que eu tinha minha responsabilidade profissional, e isso nunca ficou de lado. Temos muitos casos de profissionais que são policiais militares ou trabalham em hospitais, trabalham em turno. Esses daí eles conseguem às vezes fazer uma jogada de um amigo cobre o turno dele, depois ele compensa o amigo, enfim. E tem profissionais que eles só podem de final de semana porque o trabalho é mais rígido. Então tem de tudo um pouco aí, eu diria. Entendi. Eu vou para um breve intervalo. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, que tal você já aproveitar o intervalo e entrar na nossa fanpage, programa Análise Direta, dá aquele like, compartilhe e manda aí seu recadinho. A gente já volta. Olá pessoal, Análise Direta está de volta. Eu recebo aqui Daniel Destro, que é árbitro e escritor. Daniel, você se considera um ex-árbitro ou não? Ex-árbitro não existe. Agora? É assim, você falou bem, ex-árbitro acho que não existe, tá dentro da gente, né? Uma vez árbitro, você leva isso pra sempre. Sim. Mas nos gramados eu já parei. Você é bom de bola? Nunca Joga bem fui. futebol? Não, Nunca? Não. Dizem que o árbitro é um jogador frustrado. Né? Eu não vou dizer frustrado no meu caso, porque de fato eu nunca tentei o futebol profissional, né? Eu sabia as minhas limitações. Mas eu diria que alguns árbitros são, né? Eu conheço alguns que tentaram a carreira como jogador e não conseguiram, viraram árbitro por consequência, né? E outros que eram perna de pau. Era o meu caso, e o grande Armando Marques, que é um dos grandes árbitros do Brasil, ele se declarava perna de pau. E você era o último a ser escolhido, assim, na turminha Quase do isso. bairro? Eu brinco com meus amigos que Ninguém queria. O pior do time foi o único que chegou nos campos profissionais. Muito bom. Agora me conta um pouquinho dessa... eu não sei se eu já entro nessa... Ser árbitro, na sua opinião, vamos já jogar assim, pra gente começar a falar disso. É fácil? Não. Pelo contrário, acho que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz até hoje. Você já pensou em esmorecer, em desistir? Olha, não em desistir, não. Eu acho que não, porque a vontade de ser árbitro, a vontade de estar dentro do campo de jogo, de apitar, de participar do futebol sempre foi muito grande, né? Eu diria que a dificuldade está, na verdade, no que a arbitragem requer da pessoa, do árbitro, né? Como a gente falava agora há pouco, os treinamentos, que eles são intensos, principalmente se você tem outra carreira, e aí você tem que se desdobrar para treinar quando dá, viajar aos finais de semana, ficar longe da família. Sim. Quantos casamentos de amigos, festas de aniversário eu perdi porque estava viajando para fazer jogo, etc. Então faz parte da rotina de um árbitro, o que te faz pensar se está valendo a pena ou não aquele momento em que você vive dentro da arbitragem. Isso é natural. Mas a vontade de apitar, ela não termina, como você disse, também, mesmo quando você para. Eu olho para um jogo de futebol hoje, eu sinto aquela vontade de estar lá dentro. Eu não sinto tanta vontade de voltar a fazer os treinamentos do nível que eu fazia antes, né? Porque é bem cansativo, enfim. Eu estou numa outra fase, digamos assim, agora. Mas, de qualquer jeito, estar com os pés lá dentro, apito na boca e participando do jogo é muito bom. Que nesse caso eu fico pensando, profissões de artes, ou audiovisual, ou de comunicação. A gente trabalha plantões, às vezes tem que viajar, tem que se ausentar, a gente também não tem. Mas eu fico pensando nessa solidão mesmo do árbitro, longe da família. Isso já trouxe algum problema pessoal para você, assim, na família, no seu trabalho? Não necessariamente um problema. Nunca ninguém pediu para você escolher? Não. Você sempre teve apoio? Relacionamentos eu diria que atrapalha um pouco, mas eu sempre tive pessoas foram compreensivas com o meu trabalho. Acho que pelo profissionalismo que eu tinha, as pessoas entendiam
né, que essa era uma profissão de fato, né? Sim. E respeitavam muito isso. Então, minha família sempre me apoiou muito. Acho que a família do árbitro é sempre a que primeiro apoia ele, porque é difícil, né? A gente não tem o respaldo de quase ninguém, né? Ou de ninguém, a gente só ouve críticas e vaias, né? Mas dentro de campo ouvir vaia até diria que é legal, né? Porque você quer estar lá dentro, quanto mais pessoas tiverem, Sim. Quer dizer que você está fazendo parte, você está presente no espetáculo. E você, nessa sua trajetória de árbitro, quantas indagações você já sofreu, Nossa. assim, no tipo, se estiver apitando o jogo do seu time, e, sabe, como... Você sabe que um dos motivos de eu escrever o livro foi esse, né? Porque as pessoas elas têm muita curiosidade sobre o árbitro, porque ele é um mito, né? Quase que uma lenda no Brasil, a figura do árbitro, né? E tanto amigos, pessoas conhecidas me perguntavam, né? Você já roubou, juiz rouba, não puxa a sardinha pro time que torce e tudo mais. Eu falei, acho que tem um mito a ser esclarecido aqui, né? E vou tentar humanizar um pouco mais o papel do árbitro no futebol, porque como você, como, né, qualquer pessoa por aí, é um ser humano que está trabalhando, que se dedica àquilo que faz e faz o que gosta, enfim. Mas sempre teve indagações desse tipo e também indagações quanto à minha performance dentro do campo, isso é mais do que natural. E eu acho isso muito triste, porque daí você está questionando o caráter de alguém, né? A hombridade daquela pessoa. Então, acho que a gente vai muito além quando a gente começa a perguntar se você está dando pênalti de propósito. Correto, às vezes vão por esse lado, mas geralmente a crítica vindo de um clube, de um torcedor mais apaixonado, eles atacam a sua pessoa, né? A sua idoneidade. Sim, e não o seu trabalho, né? Exatamente, acho que a crítica ao árbitro, né? Errou, acertou, foi bem, não foi, podia ir melhor, enfim, é natural, qualquer profissional está sujeito a esse tipo de crítica e eu acho que é uma das coisas que nos move, né? A melhorar sempre. Agora, a discutir a idoneidade de uma pessoa, certamente todo meio, toda profissão, em qualquer lugar da sociedade, você vai encontrar pessoas boas e más, né, de índoles boa. Eu, como, né, militei, vivi nesse meio da arbitragem, posso dizer que são pessoas idôneas. Vai haver uma ou outra aí de tempos em tempos, não dá para prevenir, né? A gente pode trabalhar para evitar, mas prevenir é impossível. E você já perdeu a paciência, já perdeu a calma, o emocional, o psicológico numa partida? Esse é o calcanhar de Aquiles do árbitro, eu diria, né? Porque o árbitro ele estuda bastante a regra, o conhecimento ele tem, né? Às vezes ele não está no melhor ângulo de visão numa jogada para tomar uma decisão correta, mas quando ele perde o foco da partida, quando ele deixa o psicológico atrapalhar o trabalho dele, é onde ele se perde. E eu já me perdi, principalmente início de carreira, né, quando você está construindo a sua personalidade como árbitro, porque o árbitro, não diria que ele é um ator dentro de campo, mas ele tem uma personalidade, né, dentro de campo, né, porque ele representa um papel ali, um papel de autoridade, ele representa a entidade do futebol, né, ele é um cumpridor das regras, ou seja, ele tem que ter um caráter forte ali dentro, né, ele tem que ser estável psicologicamente, né, ter compostura ali dentro do campo e demonstrar isso, ao mesmo tempo com tranquilidade. Então, se o árbitro ele perde isso, eu diria que é onde os jogadores se aproveitam dele. Então, você perdeu por causa de quê, por exemplo? Por causa de vaia, torcida, jogador querendo chegar no corpo a corpo? Início de carreira, você sofre um pouco dessa pressão, né? Porque você está começando a entender o que é arbitragem, como funciona isso, como é apitar. Então, essa construção, ela leva um tempo, obviamente. Quanto mais jogos você faz, isso vem naturalmente. Mas, às vezes, você está apitando uma partida e você sabe que você cometeu um equívoco, porque muitas vezes no momento que você apita, você pode não ter a certeza, mas você acredita que talvez não seja a melhor decisão. É por isso que os árbitros às vezes não voltam atrás, porque os assistentes que trabalham com ele não passaram uma informação que ele tivesse certeza do equívoco para ele mudar a decisão, então ele mantém aquela decisão. E aí você pega muito jogador reclamando, né? Eu diria que a VAR da torcida ela é um fator de pressão, mas o menor, talvez. Os xingamentos, isso tudo é o de menos. Você vai errar ou você vai acertar, você vai ouvir xingamentos, você vai ouvir vaias. Mas às vezes a pressão interna no campo de jogo ela é muito grande. Então, se você não tem esse preparo psicológico, a calma, a tranquilidade para lidar com isso, em começo de carreira você pode... Aí que está a diferença de um grande árbitro, eu diria.
né? Os grandes árbitros, eles passam incólumes aí a qualquer tipo de pressão. Mas, por exemplo, vamos pensar então na Copa do Mundo. Se eles estão, né, apitando uma Copa do Mundo, Exato. Com certeza eles já são pessoas experientes, São isso a e elite aquilo. do futebol mundial. A elite do futebol. E mesmo assim, acabam acontecendo alguns erros. Correto. Isso se deve a que eu já conversei com alguns outros árbitros que falam muito disso, da pressão, que às vezes voou muito tempo, aí chega lá, não tem esse respaldo por trás, não tem uma equipe para, né, para te dar toda uma força, aí chega lá às vezes estressado, cansado. Esses fatores também podem desestabilizar um pouquinho o árbitro no momento do seu julgamento? Sim, a Copa do Mundo é uma competição diferenciada de qualquer outra, né? Eu diria que lá sim o árbitro tem respaldo e mais autonomia para atuar, Sim. porque os jogadores estão preocupados muito com o futebol, com o jogo em si, então eles jogam em alto nível, o que facilita para o árbitro a arbitragem, a tomada de decisão, né? Você pode ver que são poucas reclamações se você compara com o Campeonato Brasileiro aqui, por exemplo. Sim, claro. Né? E lá o árbitro ele tem hotel, tem treinamentos, acompanhamento psicológico. Lá ele não está viajando e fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Por mais que ele viaje, ele tem todo um suporte. Né? Mas voltando para a realidade do dia a dia aqui, o árbitro sofre essa pressão e não é só pressão dentro de campo, é pressão fora, né? A pressão dos problemas pessoais, a pressão dos problemas profissionais, a mídia criticando né, e questionando o seu desempenho, os treinamentos, os compromissos diários e tudo mais. Então, esse monte de pressão, aliada a um desequilíbrio psicológico, possa afetar a tomada de decisão dentro de campo. A CBF e algumas federações fazem um certo nível de acompanhamento psicológico, ainda é pouco comparado ao que... É isso que eu ia perguntar, se teria, sim, algum apoio a Federação psicológico Paulista mesmo. tem uma psicóloga destacada, a CBF também tem, mas é um trabalho longe do ideal ainda. É um começo, digamos assim, acho que até também para entender como é que funciona a psicologia da arbitragem. Mas sim, isso tudo afeta o árbitro na tomada de decisão lá dentro. E o grande árbitro ele se destaca porque no momento em que ele entra no campo de jogo, ele gira a chave, ele desliga os problemas do mundo, né? A pressão externa. Você pega uma final de campeonato em que, por exemplo, dois times grandes que competem muito, né? Os dois querem muito ganhar e a mídia destaca uma notícia assim ou assado, e isso pode influenciar o desenrolar daquela partida. Então o árbitro ele tem que estar atento a isso para fazer a leitura do jogo correta, que é assim que a gente chama, né, de entender como é que o jogo se desenha, como ele se desenrola, como os jogadores participam dessa partida, se eles são mais agressivos ou não, se eles são mais técnicos ou não, se eles estão a fim de arrumar confusão durante o jogo. Enfim, são inúmeros fatores que o árbitro leva em consideração para tentar ao máximo acertar nas decisões. Nessa sua trajetória de árbitro, você lia muito as críticas? Olha, eu lia um pouco, sim, talvez pelo nível de exposição que eu tinha na época como árbitro não fosse tão grande como desses árbitros de elite, até nem tinha tanta, mas eu lembro bem de um jogo em que um treinador ao final do jogo veio me cumprimentou, belo trabalho, e quando foi dar entrevista nos vestiários, falou muito mal de mim, eu li no outro dia no jornal, né? Curiosamente, um mês depois eu cruzei com esse treinador na rua, eu cumprimentei normal, mas não questionei. Mas como eu falei, acho que a crítica ela serve como construção também, não só do seu caráter, como você próprio como um profissional melhor, né? Acho que se você leva isso de maneira construtiva, o árbitro ele tem que saber quando a crítica é fundada e infundada. Falar mal vão falar, não importa. Sua decisão foi certa ou foi errada, vão falar. Então, absorve aquilo que te serve e segue a vida. É assim a vida do árbitro. Voltando então para a Copa, árbitro de vídeo, o que você está achando novidade. disso? É uma novidade, eu estou achando bem interessante. A gente tem visto aí acertos e erros. Sim. Né? O árbitro de vídeo, a tecnologia em si, ela não vem para acabar com o erro. Ela vem para diminuir o erro, que é diferente. Né? Na primeira fase, a própria FIFA fez uma avaliação dos resultados, ela fez uma exposição lá que
Sem o árbitro de vídeo, 95% das decisões foram corretas, e com a atuação do árbitro de vídeo, esse número subiu para 99,3%. Sim. Não é perfeito, mas é muito próximo, né? Aí vão questionar, mas e o lance do gol do Brasil contra a Suíça, certo? Sim. Teve um empurrão também do Cristiano Ronaldo ali exatamente, de Portugal. Exatamente, que falaram foi uma agressão ou não foi. São diversos lances aí que aconteceu na Copa que o VAR poderia ter acertado ou, né, mantido a decisão como foi feita. Eu acho que é positivo no fim. Uhum. É uma novidade, está há 2 anos em utilização na Itália, eles têm um pouco mais de experiência e é um pouco contraditório porque os árbitros que estão, parece, menos usando o VAR são os árbitros italianos, né, que já têm alguma experiência com o VAR, porque os demais árbitros vêm de países que ainda não adotaram o VAR, né? Uhum. E a partir desse ano é que ele se torna algo que faz parte das regras de maneira opcional de país para país, obviamente. Mas é positivo. Eu acho que existe um aprendizado nisso. O protocolo tem que ser melhorado. As associações, as federações ainda vão trabalhar para fazer os ajustes necessários no protocolo, em como trabalhar com a tecnologia e, no fim, acertar o máximo possível. Não vai chegar a 100%, mas quem sabe mais perto ainda. Como você se sente quando você viu que você errou feio assim? É frustrante porque você quer sempre acertar, né? A ideia do árbitro, né, dele próprio, ele chegar, fazer o trabalho e ir embora sem ninguém falar dele. Porque o árbitro, a gente diz que o árbitro que faz um bom trabalho é aquele que passa despercebido dentro do campo de jogo. Então é um pouco frustrante porque ninguém gosta de errar no fundo, né? Mas a gente busca aprender com os erros também. Perfeito. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Daniel Destro. Vamos nos aprofundar um pouco mais no livro, né? Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro. Até já. Oi, pessoal. Último bloco, que pena, eu converso aqui com o Daniel Destro. Ele lançou esse livro, quando que ele foi lançado? Ele foi lançado no dia 8 de junho, fizemos um lançamento no Museu do Futebol, aqui no estádio de Pacaembu. Que legal, aqui no Pacaembu. Eu diria que não tem lugar melhor no mundo para ter lançado esse livro, né? Num dos maiores palcos do futebol brasileiro. Foi no dia 8 de junho, a gente fez um debate sobre a arbitragem, né? Antecipando o que poderia acontecer durante a Copa. E o legal é que a gente acho que conseguiu ser um pouco futurólogo aí para ver um pouco do que ia acontecer. E no livro, o que você traz pra gente? Porque eu sei que você tem um primeiro, né? Um e-book. Isso. Eu tinha a ideia de criar esse livro aqui e acabei escrevendo demais, acho que eu achei muito assunto e acabei lançando 2 livros. O primeiro eu falo só sobre a história do futebol, lá da antiguidade, como ele foi criado. Enfim, eu entro um pouco a fundo na história da criação do futebol, até quando ele chegou no Brasil e a criação da Copa do Mundo. Tá. Então, para quem gosta de futebol, é assunto interessante para saber mais sobre a história dele. E esse livro, ele é dedicado aos árbitros de futebol. Eu brinco que todo mundo fala mal dos árbitros, eu resolvi falar bem. Acho ótimo. Né? Eu peguei que a ideia desse livro era trazer não só uma homenagem aos árbitros, mas trazer um pouco de conhecimento para as pessoas em geral sobre a história do futebol pelo olhar da arbitragem, né? Como as regras foram criadas, como elas se desenvolveram ao longo do tempo, como a arbitragem evoluiu nesse tempo todo de futebol. Mudou muito. Mudou bastante. As pessoas dizem que o futebol é um pouco conservador, tem uma verdade, porém nem tanto, né? Desde 1863, que é o ano da fundação da Football Association na Inglaterra, que é considerada a criação do futebol moderno, 155 anos esse ano de mudanças nas regras quase que anualmente. Algumas maiores, algumas menores. No livro eu trago as principais mudanças ao longo desses anos todos. Mas a grande mudança acho que aconteceu mesmo nesses últimos anos, né, com a introdução da tecnologia, do árbitro de vídeo, porque isso quebra o que a FIFA e o International Board, o IFAB, que é o órgão que cuida das regras, o que eles sempre preservaram, que é o princípio do futebol, né, os princípios do futebol. Isso nunca foi mexido. Agora um pouco a tecnologia, isso se quebra porque, como nem todos os campeonatos podem ter a tecnologia, ele quebra o princípio da igualdade, que era um dos pilares, ou é um dos pilares do futebol, né? De você poder jogar o mesmo esporte
lá na Copa do Mundo ou lá no seu bairro, entendeu? Isso que faz do futebol um esporte universal. E uma curiosidade que eu tenho, sempre teve essa figura do árbitro? Não, o árbitro ele não existia e quem pediu eles foram os próprios clubes, acredite ou não. Tá. A figura do árbitro ele nasceu anos depois da própria criação das regras, em que havia depois da criação, começaram a ver que tinha alguns problemas nas decisões do que era ou não uma infração dentro do jogo, criaram o papel de um mediador, que era alguém indicado pelos próprios clubes, que ficava fora do campo. Mesmo assim, essa figura não conseguiu dar conta e os clubes falaram, precisamos de alguém isento, que não pertence nem a um lado nem ao outro, para tomar as decisões no campo de jogo. Então, em 1891 é que nasceu a figura do árbitro, muitos anos depois da própria criação do futebol. E nesse livro também, você traz uma biografia dos 50 maiores árbitros, isso. assim, Então, na sua concepção? Exato. Não na minha concepção, na verdade. Além das histórias da evolução do futebol, eu fiz essa homenagem a 50 grandes árbitros da nossa história. Né? Eu, como não tive a oportunidade de ver todos, sequer a maioria, o que acabou acontecendo é que eu tive que usar uma metodologia para ser menos subjetiva nessa escolha, né? Eu não poderia usar o meu gosto pessoal. Ah, tá. Então, com isso, eu usei um projeto que eu já tinha de análise estatística, eu tinha uma base estatística para determinar quem eram esses 50 grandes árbitros e foi isso que eu usei. Né? Olha a ciência da computação aí. Exatamente, eu trazendo ciência para dentro do futebol. E acabou sendo isso. Eu acho que, inclusive, os nomes que estão ali são compatíveis com a grandeza que cada um teve dentro do futebol. Obviamente, eu limitei a 50 árbitros, não tinha espaço para todo mundo. Eu acho que caberiam 100 ou 200 nomes ali tranquilamente pela importância que os outros tiveram também. Na história também, né? Que você trouxe árbitros de todas as gerações. Todas as gerações. O primeiro árbitro, o mais antigo que eu tenho aí, é um árbitro da Copa de 1930, né, que como ele participou da primeira Copa do Mundo, ele tem um lugar cativo entre os grandes árbitros. Obviamente, eu não tenho tanta estatística sobre ele, mesmo porque naquela época não se tinha estatística. Mas de 1959 até o ano passado, eu tenho as estatísticas das principais competições nacionais, foi onde eu me baseei, e pelo sucesso internacional ou nacional que alguns árbitros tiveram. Como as mulheres, por exemplo, ainda não têm um espaço grande no futebol... Já ia entrar nisso, As mulheres ainda não têm um espaço grande no futebol como os homens, eu dediquei até um espaço reservado para elas, não apenas por entender que elas merecem esse espaço, mas pela competência e importância que elas tiveram. Né? Eu destaco os dois nomes que estão lá, que é a Silvia Regina de Oliveira e a Léa Campos, que simplesmente foram a primeira mulher a participar de um jogo profissional em primeira divisão no mundo, e a Léa, que foi a primeira árbitra no mundo. Entendeu? Então, elas duas mereciam um lugar de destaque dentro do livro. Falando então do espaço das mulheres, dá para ter também espaço sem o que a gente tem visto aí, com tanta intolerância, com tanto machismo, assédio, preconceitos? Olha, eu acho que a gente vive numa sociedade que tem uma cultura um pouco assim, né? Ela é agressiva contra as mulheres, um pouco machista, ou bastante. Enfim, eu acho que isso é reflexo da nossa cultura e educação como base. Né? Acho que só mudando lá embaixo, na formação, da educação das crianças, é que em gerações futuras a gente vai ter um espaço mais aberto à pluralidade, à diversidade, às mulheres, e enfim. Mas você pode abrir caminhos. Né? Isso que eu tentei fazer no livro. Eu poderia ter ignorado o fato de que tivemos mulheres importantes e usado simplesmente a base estatística e ter somente nomes de homens. Assim como podem fazer os dirigentes do futebol. Né? Tivemos mulheres participando mais efetivamente no futebol alguns anos atrás, por que não agora? Por que não uma mulher numa Copa do Mundo? Pode ser que nesse momento, não apitando, mas bandeirando, com certeza temos mulheres capacitadas para estarem lá. E nesse lançamento que você falou, que você já vislumbraram aí um futuro da arbitragem, o que foi discutido? O que você pensa que vem por aí? Novas mudanças? É difícil fazer essa futurologia, porque a decisão do que vai acontecer está na mão lá da FIFA e do board. Mas dentro do que a gente tem visto,
Eu acho que o VAR e a tecnologia, elas vieram para ficar, talvez não exatamente nesse modelo como está sendo aplicado na Copa do Mundo, né? Uma reestruturação, uma revisão desse protocolo com a ideia de se melhorar o próprio mecanismo e utilização da tecnologia no futebol. Mas eu acho que tem se provado efetivo. Eu não sei se as pessoas, porque é uma Copa do Mundo, as pessoas estão com aquele olhar diferenciado para o jogo. Eu quero ver isso, na verdade, dentro do Campeonato Brasileiro, né, onde a competitividade, né, e a paixão clubística fala muito alto. As pessoas, elas estão vendo um futebol diferente agora. Não é o mesmo esporte. Sim. Elas não vão ver o futebol da mesma maneira como viam sem a tecnologia. Porque a decisão do árbitro pode ser revista. A legitimidade do placar final de uma partida pode ser revisto, né? Porque hoje o árbitro ele toma a decisão e a decisão é final, acertando ou errando. Então você não tem vídeo, não tem replay, etc. Com a chegada do VAR, isso tem durante o jogo. Então as pessoas entenderem que o futebol é diferente, ele vai ter paralisações para revisão de certos lances. Sim. Aquele pênalti que você queria tanto para o seu time, ele pode não ser realmente um pênalti, e isso deve frustrar muita gente, agradar outros. O futebol vai ser assim. E olha só, eu estava pesquisando sobre você. Você traduziu as regras do futebol de 2017 e 2018 da FIFA a convite da CBF? Correto. Como é que foi isso? Foi engraçado porque eu já estava escrevendo o livro, né? O livro eu escrevi ele durante quase 2 anos. Aí no meio desse processo, a CBF entrou em contato comigo e se eu tinha interesse de fazer a tradução da nova versão das regras, que foi a válida até dia 1º de junho. Eu me senti extremamente lisonjeado porque de fato, colocar mais um pé de participação dentro do futebol. E para mim foi super prazeroso porque foi mais uma chance de eu estudar a fundo as regras, entender melhor o texto. E numa tradução, né, você pegar do texto original, que é a própria FIFA diz, né, que divergências entre textos de línguas diferentes, o que vale é inglês. Sim. Então de lá eu pude, inclusive, ter um entendimento melhor, né, mais puro do significado da regra comparado com o brasileiro e trazer isso para a nossa realidade. Né? E teve mudanças importantes que a gente trouxe para o futebol que ainda não estão em prática no Brasil, como a expulsão temporária. Sim. Que se um jogador comete uma infração para cartão amarelo, ele pode ficar alguns minutos fora de uma partida. Algumas partidas elas são elegíveis para ter esse tipo de punição durante o jogo, mas ainda no Brasil não vi ninguém adotando. Mas foi interessante, foi curioso e bem gostoso. E Daniel, vai me corrigindo se eu estiver errado. Foram 372 jogos oficiais? Exato. Você já rodou por 80 cidades do estado, visitou 104 estádios em jogos de 160 clubes diferentes. Foi bastante coisa, Eu tive a sorte de participar de todos os campeonatos em que a federação organizou nesses 12 anos que eu atuei como árbitro. Né? Isso sem contar os jogos amadores, claro, na cidade de São Paulo, que em outras cidades também que a gente fez, em clubes, campeonatos municipais, etc., que são outra realidade, mas dentro do futebol organizado, oficial, foram esses números aí. Foi bastante legal, muitas viagens e muitas histórias. E quem tem aquela vontade, aquele garotinho, aquela garotinha, quem tem interesse em virar realmente uma árbitra, um árbitro do futebol, quais seriam as suas dicas? Vai fundo ou assim, é difícil? Olha, é difícil, mas vai fundo, porque para mim, se for muito fácil, acho que não tem graça, né? Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, faça bem e faça com dedicação. Existem basicamente 2 caminhos para quem quer começar. Um é você fazer um curso de uma associação amadora de futebol, que aí você vai atuar no futebol amador. Ou a outra é procurar a Federação Estadual de Futebol, né? Cada estado tem a sua, né? própria, com cada uma tem o seu próprio curso de arbitragem. E lá é onde você vai se formar para ser um árbitro de jogos oficiais. Então são 2 caminhos que dá para seguir. Tanto aquele árbitro de fim de semana no clube, na várzea, quanto o árbitro de carreira mais profissional, digamos assim. Então vale a pena, né? Vale a pena, é bom. Fazer parte do futebol, a paixão do futebol, estar com os 2 pés dentro do gramado é algo indescritível. Vale muito a pena. E vem mais livros por aí?
Não, no momento... Você vai dar uma respirada agora. Eu preciso de alguns anos agora. Foram 2 anos intensos de trabalho. Foram 2 anos de trabalho? De trabalho de pesquisa e de escrita, né? 306 páginas. Eu diria que um livro, ele nasce antes dele começar, né? Porque essa ideia é uma ideia que eu já tinha há pelo menos 8 anos na minha cabeça. Você vai construindo a imagem desse livro com o passar dos anos, e você vai pegando ideias e ouvindo histórias, até você decidir chegar num formato e falar, agora realmente eu tenho algo para escrever. Né? Então, 2 anos de pesquisa e trabalho, mas é um livro que tem uns bons anos aí. Que delícia. E onde que a gente encontra esse livro? Ele está sendo ele é à venda pela internet hoje, né? Tem um site dele que é o grandesarbitros.com.br. Tá. Nas redes sociais você encontra como Grandes Árbitros. Né? Lá você pode comprar o livro, ele é entregue para o Brasil inteiro. Redes sociais, aí você fala Facebook, Instagram... Exatamente. Tá. E na hora de colocar em grandes livrarias? Esse é um desafio que eu ainda preciso trabalhar, porque é um livro independente. Eu não trabalhei com editoras porque eu tinha basicamente 2 problemas com editoras. Um era o tempo, né? Como eu tinha a ideia de lançar perto da Copa do Mundo, porque eu acho que era o grande evento mundial. As editoras, elas trabalham com geralmente entre 6 meses e 1 ano para editar um livro. Eu não tinha esse tempo. E a outra questão é que também é difícil você achar uma editora que queira, né, primeiro que trabalhe dentro do assunto que você faz. E esse é um assunto novo, né? Ninguém publicou um livro desse tipo no Brasil e no mundo. Você tem biografias de alguns árbitros, mas um livro nessa extensão não existe. Então foram esses 2 desafios. Eu resolvi ir pelo caminho independente, né? Publiquei sozinho esse livro e vendo ele pela internet. Agora o desafio é entrar nas livrarias. Fica para depois da Copa do Mundo. E eu acho que as livrarias têm que adotar esse livro também, principalmente por ser algo único, um assunto que inicia, assim, essa conversa de arbitragem. E muitas pessoas, né? pelo Brasil têm me perguntado onde é que elas acham nas livrarias locais. Eu encaminho pela internet, mas seria legal ver o livro por aí. Legal. Como a gente faz para te achar? Apenas através dos Grandes Árbitros ou podem te seguir na rede? Na rede social, né? Twitter também, Instagram, @DanielDestro. Podem me achar por lá e o Grandes Árbitros nas outras redes sociais. Daniel, foi maravilhosa aqui a nossa conversa. Espero que você tenha gostado, mas se sentido à vontade aqui na nossa análise direta. Muito bom. Voltem para contar mais histórias, para a gente aprofundar Quem mais. sabe com um livro novo. Exato. Daí eu já vou ter que esperar uns anos aí, você falou. Não, volte antes também. Então. Exato. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigado, agradeço. Pessoal, conversamos aqui com o Daniel Destro, falamos um pouquinho sobre essa evolução do futebol pelo olhar da arbitragem. Já estava na hora da gente conhecer um pouquinho esse outro olhar, né? Sair um pouquinho do jogador e da torcida, mas olhar para o árbitro, que merece também todo o nosso respeito, consideração e um profissional sério. Então, para você que gostou, dá uma olhada no nosso canal lá da Hit Notícias /Análise Direta, para você poder acompanhar todos os nossos vídeos, todas as nossas entrevistas. Lembrando, Facebook, Programa Análise Direta e o nosso WhatsApp, que você pode mandar aquela mensagem bem gostosa pra gente. É o 011 São Paulo 992247760. Se você se encontra em outro país, já que a gente já faz o programa pro Brasil em mais 55 países, coloca o 055 na frente. Hoje eu fico por aqui, até o próximo programa. Beijo!